Continuando, vamos então para a nossa próxima questão. A questão agora é de número 7. O que ela nos diz? Acerca de organização e motivação, julgue os itens a seguir. Caso se busque motivar um colaborador que tenha alta necessidade de realização nos termos propostos pela teoria das necessidades adquiridas, deve-se considerar que pessoas com essa característica preferem trabalhar sozinhas. Vamos conversar sobre isso? Bom, em primeiro lugar, eu quero escrever um nome de um cara estranho pra caramba aqui no quadro. E o nome desse cara é um tal de, vou escrever aqui no quadro branco, David McClelland. E essa questão está falando desse cara. Essa questão está falando de uma teoria criada por esse cara entre as décadas de 20 e 30. A questão é uma questão relacionada a teorias motivacionais, e em especial a teoria da motivação chamada teoria das necessidades adquiridas. Das necessidades adquiridas. Perfeito? Vamos lá. David McClelland acreditava que a motivação do colaborador poderia se dar a partir do atendimento de 3 fatores fundamentais. Que 3 fatores são esses? Então, para McClelland, deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui para colorir o seu quadro, vamos lá. Para David McClelland, o indivíduo poderia ser motivado de 3 formas. Através do atendimento das suas necessidades de poder, da sua necessidade de afiliação e da sua necessidade de realização. É importante falar para você também uma coisa, o seguinte: a teoria das necessidades adquiridas, ela está no bojo das teorias comportamentais, que foram estruturadas na abordagem do comportamento humano, ou estudo do comportamento organizacional, que foi iniciado a partir da teoria das relações humanas em 1926 e que se estende até os dias de hoje, com novas propostas comportamentais, como teorias de liderança, teorias de motivação, que vão surgindo até os dias de hoje com novas roupagens, perfeito? Então, hoje nós temos cerca de aproximadamente 20, 30 teorias comportamentais, envolvendo teorias de poder, teoria da autoridade, teorias de liderança, teorias do comportamento humano, perfeito? A teoria da hierarquia das necessidades, ou melhor, das necessidades adquiridas, ela está ali junto com aquela velha teoria que você conhece, da hierarquia das necessidades de Maslow, a teoria dos 2 fatores de Herzberg, a teoria da expectativa de Victor Vroom, todas elas constantemente cobradas pela banca CESP e que precisam ser alvo do seu estudo. Eduardo von Jekyll encontra essas benditas teorias. Muito simples. Existe um livro, como eu falei para vocês e recomendei logo no início do nosso bate-papo, que explora bastante todo o conjunto dessas teorias, que é o livro TGA, Teoria Geral de Administração, de Amauru Maximiano, que é citado diretamente por questões da banca CESP, inclusive. Nós vamos ver mais adiante que tem questões que citam trechos do Amauru Maximiano, que é, inclusive, hoje, um dos autores mais utilizados pela banca CESP para a estruturação de suas questões. Para você ter uma ideia, algumas questões chegam a ser trechos idênticos ao livro dele, trocadas com algumas letras ou palavras para inviabilizar o teu acerto, perfeito? Então, fique atento. Livro Teoria Geral de Administração da Revolução Urbana Digital, da editora Atlas, Amauru Maximiano, perfeito? É o que tem sido mais utilizado e que contempla também essa teoria. Mas vamos falar do McClelland. O McClelland, ele fala o seguinte: para que eu me motive, eu posso, dependendo das minhas características pessoais, ser motivado a partir do atendimento do poder, da realização ou da afiliação. Tranquilo? Olha o que a questão nos diz. Vamos lá. Vamos voltar para a leitura da questão. Ela fala: caso se busque motivar um colaborador que tenha alta necessidade de quê? De realização. Então ele está falando que você é um indivíduo que tem alta necessidade de realização, que você tem a necessidade de competir como forma de
realização, de autossatisfação, perfeito? Em que você quer sempre alcançar as metas, estar sendo diferencial na frente dos seus colaboradores, dos seus colegas. Ou seja, não importa para você se você tem um relacionamento interpessoal amplo, se você tem amizades ou afiliação dentro da estrutura, se você consegue exercer influência sobre os demais, o que importa é você alcançar os seus objetivos, os seus resultados. Competir como forma de autorrealização. A necessidade de realização, ela normalmente é identificada em colaboradores que são mais individualistas, são mais introspectivos e têm mais dificuldade de trabalhar em equipes. São profissionais que normalmente geram mais competitividade de trabalho e, consequentemente, trabalham mais sozinhos. O que a questão está falando? Caso busque se motivar através da necessidade de realização, nos termos propostos pela teoria das necessidades, deve considerar que essa pessoa ela prefere trabalhar sozinha. Está totalmente coerente a tua questão, está correta. Perfeito? Agora, se essa pessoa não tem alta necessidade de realização, se ela tem uma alta necessidade de influenciar os demais, de liderar determinados grupos para alcance de determinados propósitos coletivos, significa que ele vai ser motivado pela necessidade de poder. Então, ao lado de poder, você coloca necessidade de influenciação, ao lado de realização, competir como forma de satisfação. Ao lado de poder, necessidade de influenciação. Ao lado de realização, competir como forma de satisfação. E ao lado de afiliação, necessidade de relacionamento interpessoal e convívio social. Perfeito? Então, competir como forma de satisfação está na realização. Influenciar os demais, como exercício da liderança, necessidade de poder. Se eu estou falando de um cara que preza mais pelas amizades e pelo relacionamento interpessoal, esse cara é mais motivado pela satisfação da necessidade de afiliação. Perfeito? Então, nesse sentido, o gabarito correto da questão de número 7, podemos prosseguir, então, nas nossas demais questões. Vamos lá. A próxima questão é a questão de número 8, é uma questão que fala sobre estruturas organizacionais. Então, eu saio do aspecto comportamental da questão 7 e entro num viés totalmente estrutural da questão de número 8, que fala o seguinte: um hipermercado é um típico exemplo de departamentalização por produtos. Vamos lá, falar um pouquinho sobre departamentalização. Em primeiro lugar, o que é departamentalizar? Departamentalizar constitui distribuir o nível tático da organização de acordo com as referências, sejam internas ou externas, da organização. Departamentalizar significa distribuir a organização em áreas, produtos, processos, tipos de clientes, de acordo com a orientação estratégica da empresa. Atenção, por que eu falo que é distribuir a partir do nível tático? Porque nós não estamos falando de modelos de estruturas organizacionais, nós estamos falando de critérios de departamentalização. E, para tanto, me acompanhe aqui no quadro, por favor, para que você possa entender isso. Vou fazer um desenho maravilhoso de um organograma, que, embora não pareça, mas é um organograma. Acompanhe comigo. Isso aqui, embora não pareça, é um organograma. De acordo com o estudo de teorias e estruturas organizacionais, nós temos nesse organograma aqui 3 grandes níveis hierárquicos ou nichos na organização. O nível estratégico, o nível tático ou gerencial e o nível operacional. Então nós temos 3 níveis hierárquicos dentro dessa organização. Quando eu escolho o tipo de estrutura organizacional condicionando todos os 3 níveis, eu não estou falando de departamentalização. Eu só estou falando de departamentalização quando eu começo a escolher a forma como X e Y estarão distribuídos, ou seja, do nível tático para baixo. Então, os critérios de departamentalização, anote em seu caderno, eles impactam do nível tático ao nível operacional. Os tipos de estrutura organizacional impactam
todos os níveis hierárquicos de uma organização, perfeito? E eu posso escolher a forma como eu distribuo os meus departamentos de acordo com uma série de variáveis. E que variáveis são essas? Eu posso ter a departamentalização por processo. Por exemplo, as fábricas automobilísticas, elas têm linhas de produção diferenciadas. Por exemplo, vamos supor que nós, para não fazer merchandising aqui, eu tenho a linha de produção do Brasília e a linha de produção do Fusca, dentro da mesma empresa. Então eu tenho processos diferenciados, perfeito? Então eu posso colocar o departamento X responsável pela produção do Fusca e o departamento Y responsável pela produção da Brasília ou da Fiat 147, tudo bem? Agora, se eu tenho um hipermercado, por exemplo, e quero distribuir todo este supermercado em departamentos de acordo com as minhas linhas de produto, ou seja, nesta área do mercado eu vou ter hortifruti granjeiros, nesta outra área eu vou ter laticínios, nesta outra área eu vou ter produtos de natureza de limpeza, nesta outra área eu vou ter produtos bebidas. Então eu estou distribuindo os departamentos de acordo com a natureza do objeto que eu estou fornecendo ao meu cliente, ao meu consumidor. A mesma coisa acontece, por exemplo, se eu estou distribuindo, por exemplo, dentro de uma loja ou de uma empresa, de uma loja de departamentos, como por exemplo C&A, Líder Magazine, Renner, um departamento masculino, um departamento infantil. Eu também estou departamentalizando, mas eu não estou departamentalizando pelo tipo de produto. Eu estou departamentalizando tendo como referência o cliente, pelo tipo de cliente. Então, o cliente numa loja de departamento, por exemplo, numa Renner, numa C&A, ele sabe exatamente para que lado seguir. Ele sabe que se ele for para a loja do departamento masculino, ele só vai encontrar roupas masculinas. A mesma forma, roupas femininas, roupas infantis, calçados. Com um mercado, não. No supermercado eu distribuo não por tipo de cliente que vai comprar, mas eu distribuo por linhas de produtos que serão oferecidas aos clientes. O processo é outro. Neste sentido, a questão de número 8, o hipermercado é um exemplo típico de departamentalização por produto? Está correto. Aí eu tenho departamentalização por tipo de cliente. Nós temos lojas de departamento. Nós temos departamentalização funcional. Departamentalização funcional nós temos o quê? Empresas de serviço. Departamentalização, por exemplo, geográfica. Nós temos empresas de logística. Nas empresas de logística, por exemplo, nós temos um departamento que atende a região A e atende a região B. Então, o X atende a região Nordeste, o Y a região Sudeste. Então, é departamentalização geográfica, perfeito? Então, atenção, a forma como eu distribuo o nível tático para baixo, utilizando critérios diferenciados, isso se chama departamentalização, perfeito? Nesse sentido, a questão de número 8 está totalmente correta e a gente pode caminhar para a questão subsequente. Vamos lá, questão de número 9. A questão de número 9, a respeito de controle, gestão de pessoas, gestão de qualidade, modelos de excelência gerencial, julgue os seguintes itens. Caminhando comigo, vamos lá. A proposta agora é a seguinte. A descrição dos cargos de uma empresa deve enfocar os requisitos exigidos pelos cargos e deixar de lado o que o ocupante do cargo sabe verdadeiramente fazer. Bem, aí nós entramos num conteúdo mais específico de uma das principais ferramentas e processos de gestão de pessoas, que é chamado de processo de descrição e análise de cargos. O que é a descrição e análise de cargos? É a definição da estrutura do cargo, do que eu vou cobrar em relação a esse cargo e das características que vão ser exigidas do ocupante. Só que o processo de descrição e análise de cargos, independentemente de ser considerado pela gestão de pessoas um processo integrado, ele tem suas etapas sequenciais. Primeiro eu faço a descrição e depois eu faço a análise de cargos. Para que serve isso, Eduardo? Para depois, por exemplo, mapear as competências, para depois montar um plano de cargos e salários, para depois montar um plano de carreira. Por exemplo, para fazer mapeamento de processo, esta é condição fundamental. Eu não consigo fazer mapeamento de processos dentro de uma organização se eu não tenho as atribuições de todos os cargos definidas. Por exemplo, o edital que é divulgado para vocês tem lá atribuições que são exigidas, que são executadas por vocês.
Onde é que eu descubro aquelas atribuições? Adivinha? A partir de um processo de descrição e análise. O processo de descrição e análise me diz o que você vai fazer, como você vai fazer, quando vai fazer, de que forma vai fazer, quanto você vai fazer e quais são as características que vão ser exigidas do ocupante. Só que isso é dividido em duas etapas. A descrição, que vai me dizer o que você vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, quanto vai fazer, tudo bem, e de que forma. Depois que eu definir tudo isso, aí eu vou para a análise de cargo, que vai me dizer quais são as características que precisa ter o ocupante para executar estas atribuições que foram levantadas. No edital, por exemplo, de vocês, eu tenho requisitos que são direcionados a vocês, não é verdade? Que requisitos são esses? Você tem que ser maior de 18 anos, tem que ser mental e fisicamente capaz, tudo bem? Tem que ter mais o quê? Tem que estar com as suas obrigações militares e eleitorais em dias. Isso é o quê? Isso é requisito que é direcionado ao ocupante. Então, para você ocupar este cargo de analista administrativo do TRE ou demais tribunais, você precisa atender esses requisitos. Esses requisitos não são definidos pela descrição de cargos, são definidos pela análise de cargos. Então, a descrição, ela fala para o cargo. Não se esqueça disso, anote. A descrição, ela define o que o cargo faz. Quais são as características que uma pessoa precisa ter para ocupar este cargo e os requisitos, isso é definido pela análise de cargos. Então, descrição fala para o cargo, a análise fala para o ocupante. E olha o que a tua questão lhe propõe, te estimulando ao erro. Leia novamente comigo. Vamos lá. A tua questão fala o seguinte: a descrição dos cargos, ou seja, eu estou falando da descrição e análise ou só da descrição? Somente da descrição, única e exclusivamente, de uma empresa, deve enfocar os requisitos exigidos pelos cargos e deixar de lado o que o ocupante do cargo sabe verdadeiramente fazer. Parece estranho, né? Você pega uma questão dessa na hora da prova e fala, pô, a descrição de cargo vai deixar de lado o que o ocupante deve fazer? Sim, porque a função descrição de cargo é diferente da função análise de cargo. Enquanto a descrição se preocupa com os requisitos exigidos pelos cargos, agora, o que o ocupante do cargo sabe verdadeiramente fazer, isso vai ser verificado pela análise de cargos. Por isso, a tua questão está incoerente. Perfeito? Então, descrição fala para o cargo. Então, quando você pegar uma questão relacionada à descrição e análise de cargos, lembre-se sempre, descrição, ela define suas atribuições. Você lembra do teu edital, tá lá, suas atribuições, tudo bem? E no mesmo edital, além das suas atribuições, tem lá os requisitos do ocupante, tudo bem? Os atributos ou requisitos do ocupante foram fruto da análise. Tudo bem? Agora, as atribuições de vocês, ou as suas funções que vão ser executadas, foi produto da descrição de cargo. Tudo certo? Perfeito. Vamos caminhar então para a nossa próxima questão. Acompanhando comigo, a questão agora é a questão de número 10. De acordo com Fengbaum, a qualidade está associada à possibilidade de se disponibilizar para o cliente o melhor produto a despeito do preço de venda. Esse tal de Fengbaum é um dos grandes ícones da gestão da qualidade do século XX. E uma das maiores lutas desse cara é a tentativa de associar, olha o que a questão fala, a qualidade está associada à possibilidade de se disponibilizar para um cliente o melhor produto a despeito do preço de venda. Uma das maiores lutas desse cara do ponto de vista da garantia da qualidade do produto ou serviço é associar a proposta mais vantajosa em termos de qualidade e preço, que inclusive para você que está estudando direito administrativo é um dos fundamentos e uma das grandes bases dos processos licitatórios no ambiente público. Você que estuda licitação, então agora trazendo a coisa para a tua linguagem, você que estuda licitações e contratos em direito administrativo, que cai na tua prova. Beleza. Qual é a grande premissa da licitação dentro do ambiente público? Encontrar a proposta mais vantajosa. E esta premissa da licitação, encontrar a proposta mais vantajosa, pressupõe comprar
qualquer coisa ou o melhor item? O melhor item, mas dentro do preço mais adequado. Então não é a despeito do preço, mas corroborando com um preço mais adequado, que garanta a qualidade, mas que também seja um preço razoável para o meu cliente e para o meu consumidor. Então, por gentileza, onde está a palavra despeito, você corta daqui, por favor. Porque Fengbaum é um dos grandes defensores da temática associativa de qualidade e preço como garantia da satisfação do cliente ou do consumidor no século XX. Perfeito? Caminhando agora, deixe-me apagar aqui a descrição e análise, vamos para a questão subsequente, que é a nossa questão de número 11. Vamos lá. Nossa questão agora é a questão de número 11. Caso se pretenda conhecer a variação em um processo, deve-se utilizar um histograma, que, de forma rápida e por meio de amostra, possibilita conhecer a população. O que é um histograma? É uma ferramenta estatística que me permite trabalhar com amostras representativas do total, trabalhando com classes e variações destas classes. Um histograma, ele nos permite fazer uma avaliação das variações significativas das classes da seguinte forma. Aqui acompanhando comigo, então eu tenho um histograma, na base, várias classes, certo? Várias classes. E aqui, nas colunas, as variações das classes. Mas eu não estou trabalhando com o total, eu estou trabalhando somente com uma amostra representativa. O histograma, além de ser uma ferramenta estatística, também é uma ferramenta de qualidade, que me permite identificar qual classe do produto foi aquela que garantiu o maior nível de percepção de valor agregado para o meu cliente do consumidor. Ou seja, eu faço um histograma relativo a uma linha de produtos, relativo a um conjunto de clientes e consumidores. E a partir desse momento eu verifico quais foram as variações de nível de satisfação dos meus clientes e consumidores relativos a cada um dos produtos. E a partir daí eu tomo a decisão. O que está com menor nível de satisfação, eu posso minimizar a sua produção ou eliminar a sua produção, porque está trazendo prejuízo para a organização, ou tentar implementar ferramentas de modificação dos seus processos, ou ferramentas relativas à melhoria em termos de inovação desse produto, com pesquisa e desenvolvimento, perfeito? Então é uma ferramenta de apoio à tomada de decisão. A questão de número 10 é uma questão, número 11 é uma questão instrumental, está totalmente correta. Ferramenta estatística que também caracteriza uma ferramenta de controle de qualidade a partir do fornecimento de informações válidas para a tomada de decisão das variações da amostra representativa do produto ou serviço que está sendo oferecido pela empresa no mercado, ok? A questão de número 12, ela já vai para um viés totalmente diferenciado, mas um viés que é bem conhecido por vocês, o Balanced Scorecard. A organização que utiliza um sistema de medição de desempenho organizacional. Deixa eu destacar uma coisa importante para vocês aqui que eu não falei anteriormente em relação ao BSC. O Balanced Scorecard, ele é uma ferramenta gerencial, mas uma ferramenta gerencial que permite não só a avaliação de desempenho institucional. Ela, à medida que ela tem um indicador chamado de aprendizado e crescimento, que é um indicador de caráter também individual e pessoal, ela me permite a avaliação de desempenho individual. Então, muitas empresas utilizam o BSC como ferramenta de avaliação de desempenho do indivíduo e também de toda a instituição. Então, acompanhem e anotem aí. O BSC pode ser utilizado para avaliação de desempenho individual e institucional. Avaliação de desempenho individual ou institucional. Continuando a nossa caminhada. Então, a organização que utiliza o sistema de medição de desempenho como o Balanced Scorecard deverá considerar que as medidas financeiras estão relacionadas diretamente com os objetivos estratégicos específicos que irão prover vantagem competitiva sustentável. Vamos cortar palavras-chave aqui dessa questão? Vamos lá. Onde está o erro aqui nessa nossa questão? Ele fala que já está errada. Com toda certeza está errada. A organização que utiliza um sistema de desempenho organizacional com Balanced Scorecard deverá considerar que as medidas financeiras estão relacionadas diretamente. Então, marque a palavra diretamente. Com os objetivos estratégicos
específicos. Marque a palavra específicos. E agora vamos entender qual é a proposta da tua questão. É o seguinte: quando eu avalio o desempenho institucional, eu estou avaliando resultados globais. Portanto, não cabe falar em resultados específicos. Primeiro erro. Tudo bem? Estou falando de avaliação de desempenho, medição de desempenho organizacional. Então, eu estou falando de resultados globais ou resultados específicos? Resultados globais. Incorreta a tua questão, já está por aí. Mas, Eduardo, por que o diretamente estaria errado? Olha o que ele fala. Deverá considerar que medidas financeiras relacionadas diretamente com os objetivos estratégicos específicos que irão prover vantagem competitiva sustentável. Olha para cá. Medida financeira, ela não está ligada diretamente à vantagem competitiva sustentável. Estamos falando de desenvolvimento sustentável. Estamos falando isso como forma acessória. O resultado financeiro, ele tem correlação com a vantagem competitiva sustentável? Sim, mas não é correlação direta, é correlação indireta. Então, para você ajustar essa questão, o que você teria que fazer? O seguinte: a organização que utiliza o sistema de medição de desempenho organizacional com balança de score K deverá considerar que as medidas financeiras estão relacionadas indiretamente aos objetivos estratégicos globais que irão prover a vantagem competitiva sustentável. Entendeu a configuração agora? Ficou claro? Está clara a proposta? Então, eu tenho resultados financeiros vinculados com vantagem competitiva sustentável? Não diretamente. Mas, Eduardo, o meu resultado financeiro, o meu lucro também não influencia na minha vantagem competitiva sustentável? Sim, mas de modo direto ou de modo acessório? De modo acessório. Porque muitas empresas têm muito lucro, mas não conseguem subsistir no mercado. Por quê? Pela falta de reinvestimento, pela falta de adequação dos seus resultados financeiros no processo de desenvolvimento e inovação da própria empresa. O cara só ganha lucro e não reinveste. Não acontece isso em micro e pequenas empresas? Que muitas vezes você começa a vender na sua pequena loja, ao invés de você reinvestir para o desenvolvimento do negócio, você começa a viajar pelo mundo inteiro. Ou seja, o teu resultado financeiro vai influenciar na tua vantagem competitiva em relação ao teu mercado? Vai, mas de maneira direta ou indireta? De maneira indireta. Ele vai influenciar de modo direto? Não, de modo indireto. Porque você utiliza esse recurso para o processo de pesquisa e desenvolvimento, para ampliação do negócio, para reinvestimento, algo que vai impactar como consequência na vantagem competitiva sustentável. Então, onde lê-se diretamente, leia-se indiretamente. Onde leia-se específicos, estamos falando de desempenho organizacional, leia-se global. Tudo bem? Perfeito. Vamos aqui apagar este comentário e vamos partir para a nossa próxima questão, para o nosso próximo item. O próximo item de número 13. Vamos lá? Questão de número 13. Virando a nossa página, questão de número 13. Questão de número 13, ela foi tirada a partir daí da prova do STJ, também aplicada em 2015 para analista administrativo. Uma prova que não foi difícil, tudo bem, mas que requer uma atenção muito especial, porque trata de questões muito longas e que exigem uma atenção redobrada do profissional que está prestando esse concurso, tudo bem? Acompanhando aí. Julgue os seguintes itens referentes a planejamento estratégico e estratégias organizacionais. Acompanhando. Entre as estratégias organizacionais mais praticadas, destacam-se a estratégia de sobrevivência. Opa! Lembrou do que eu falei com você anteriormente? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças? Que dependendo da combinação das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, eu posso ter estratégias de sobrevivência, de manutenção, de desenvolvimento, de crescimento. Lembra disso? É exatamente aqui que se enquadra aquele nosso comentário. Só que aqui de modo mais aprofundado, perfeito? Olha o que ele fala. Entre as estratégias mais praticadas, destacam-se a de sobrevivência. E qual é o caso da sobrevivência? Para quando o ambiente e a empresa estiverem em uma situação inadequada. Opa! Lembra do que eu falei para você? Que quando a empresa estiver mal das pernas, quando ela estiver fraca internamente e estiver com ameaça externamente. É isso que está dizendo na tua questão aqui? É exatamente isso. Então, quando ela estiver mal dentro e mal fora, ela tem que tentar respirar e sobreviver nesse ambiente crítico, perfeito? Então, até aqui está correto. Então, olha o que ele fala.
para quando o ambiente e a empresa estiverem em situação inadequada ou apresentarem perspectivas caóticas. Eu estou mal dentro e fora, então eu tenho que sobreviver. Segunda opção, estratégia. A estratégia de manutenção. Para caso de a empresa identificar um ambiente com ameaça, ou seja, fora eu estou com ameaça, mas dispor de uma série de pontos fortes, ou seja, eu estou bem dentro, tenho uma boa estrutura organizacional, mas fora o ambiente, o mar não está para peixe. O que eu faço? Eu mantenho a minha produtividade em níveis aceitáveis e espero a marola passar para que eu possa implementar novas estratégias, inovadoras estratégias, para que eu possa abarcar novos produtos e novos mercados, tudo bem? É necessário prudência, a estratégia de manutenção, tudo bem? Continuando aqui, a próxima estratégia é de crescimento. Para quando a empresa tiver predominantemente pontos fracos, ou seja, quando a empresa dentro tiver mal das pernas, mas o ambiente proporcionar situações favoráveis, ou seja, você tem uma estrutura fraca, está faltando recursos, mas surgiu uma oportunidade inenarrável no mercado para você. Você envolve todos os seus recursos e direciona todos os seus esforços para aproveitar a oportunidade, maximizar o seu desenvolvimento e o seu lucro, aproveitar aquela onda favorável no mercado. Foi o que fez, por exemplo, muitas empresas de construção civil na década de 90, que embora estivessem desestruturadas depois da crise hiperinflacionária da década de 80 aqui no Brasil, por exemplo, aproveitaram suas pequenas e minúsculas estruturas para um ambiente de grande desenvolvimento na construção civil a partir dos anos 2000. E cresceram de maneira muito pujante e vultuosa em toda a primeira década do século XXI, perfeito? Estratégia de crescimento. Eu posso até estar fraco dentro, mas se surgir uma boa oportunidade, eu redireciono todos os meus esforços para aproveitar essa oportunidade e alavancar o meu negócio. E por fim, a última estratégia é a estratégia de desenvolvimento, que é aquela que eu citei para você na questão, lá atrás, em matriz SWOT. Quando houver predominância de pontos fortes e oportunidades. Estou bem pra caramba dentro. E fora, estou no mercado favorável, eu vou aproveitar a onda e vou desenvolver o meu negócio, ampliando a minha estrutura, ampliando o meu mercado, ampliando o meu rol de clientes e consumidores. Portanto, a questão está totalmente correta. Inclusive, gostaria que você selecionasse essa questão para ser uma questão objeto de estudo. Essa questão ela está idêntica à proposta teórica do livro de Mitzenberg, relativa à matriz SWOT. Você encontra no livro de Heringer, você encontra no livro de Maximiano exatamente a mesma proposta. É uma questão que eu costumo chamar de questão referencial de estudo. É o corte e cola de livro, é essa questão. Então, por gentileza, marque, é uma questão de estudo. A próxima questão, a questão de número 14, para finalizarmos a nossa discussão a respeito das questões relacionadas à administração, em virtude do nosso tempo exíguo. Vamos lá, caminhando comigo. Embora não exista uma metodologia universalmente aceita, é muito utilizado o planejamento estratégico em 4 fases básicas. Quais sejam? Elaboração do diagnóstico estratégico, olha para cá. O que é elaboração do diagnóstico? É levantamento das necessidades de uma organização. É verificação do meu contexto atual, tanto dentro quanto fora. É analisar como eu estou dentro, se estou fraco ou se estou forte, e analisar externamente. Isso é diagnóstico. É levantar informações que me auxiliem na tomada de decisão. Primeira etapa. Segunda etapa. Definição da missão da empresa, ou seja, definir em que contexto eu estou. Nesse contexto, quem eu quero ser? O que eu quero ser para esse contexto? Definição da minha missão, perfeito? Terceiro lugar, determinação de instrumentos prescritivos e quantitativos, ou seja, eu já defini como está o meu contexto, quem eu quero ser, agora eu preciso definir a minha visão e os meus objetivos, que estão aqui dentro dos objetivos ou instrumentos prescritivos e quantitativos. Então coloca aqui, em determinação de instrumentos prescritivos e quantitativos, objetivos, visão, objetivos e metas. Aqui eu vou definir quem eu quero ser daqui a tanto tempo, ou seja, quanto eu pretendo produzir daqui a quanto tempo, qual é o meu objetivo em termos de desenvolvimento e crescimento organizacional e quais são as metas quantitativas de desempenho que eu preciso alcançar nesse período para ser coerente com os objetivos estratégicos definidos anteriormente. Perfeito? Então a proposta é
nos instrumentos prescritivos e quantitativos. São eles: visão, quanto eu quero alcançar; objetivo, qual é o alvo a ser alcançado; e metas, o que pretendo fazer para alcançar esse objetivo. E por último, controle e avaliação, para monitorar continuamente a execução e implementação da estratégia, fazendo a correção de desvios e a criação de novas estratégias que garantam e proporcionem a manutenção da competitividade do negócio. Sendo assim, espero que com esse estudo e com o estudo das demais questões que estão apresentadas para vocês, vai ser disponibilizado pelo curso todo o gabarito. Tem um universo de questões aqui bem amplo para você, todas com gabarito, para que você possa estudar, satisfazer suas dúvidas e nos procurar, para que a gente possa auxiliar você na preparação e, consequentemente, na melhoria do seu desempenho, seja no tribunal que você quer ou qualquer concurso que você vier a escolher e que contemple essa disciplina. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e até lá.